bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Aleluia. Quantos estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Você realmente está preparado para ouvir a palavra do Senhor? Então faz um favor para mim, pega o cinto de segurança que está aí do seu lado e coloca ele, porque agora nós vamos decolar e vamos voar alto, e eu espero que você me acompanhe, amém? O tema da minha mensagem de hoje é humanidade e divindade de Jesus. Humanidade e divindade de Jesus. Como podemos identificar esse Jesus na qual nós pregamos, na qual nós evangelizamos para outras pessoas? Como podemos identificar esse Jesus homem, mas ao mesmo tempo um Jesus Deus? Pregamos e falamos, não, Jesus é Deus. Não, Jesus é homem, mas como podemos identificar e definir de uma forma efetiva, a fim de que as pessoas venham a entender que o que nós estamos pregando não é um conto de carunchinha? Vocês estão escutando o que eu estou dizendo? Que verdadeiramente o que nós estamos pregando é algo puro, verdadeiro e real, a fim de que eles possam se identificar com a palavra que sai da nossa boca, a fim de que eles venham a entender que o que nós estamos falando não é simplesmente um texto religioso, não é simplesmente escrituras que nós jogamos a goela abaixo e esperamos que eles venham a engolir muitas coisas que nós falamos. Quantos aqui já se identificaram em uma posição na qual você está falando, mas na verdade você não sabe qual é o fundamento daquilo que você está falando? E de repente a pessoa te faz uma pergunta chave e você se identifica em uma posição desconfortável, porque você não tem a resposta, você não tem a ferramenta exata para poder trazer a solução para aquela pessoa. Quantos aqui, seja honesto comigo, quantos aqui já se identificaram em uma posição assim? Por isso que é muito importante que nós venhamos a entender quem é o Deus na qual nós servimos, quem nós somos nele, qual é o poder que há no nome de Jesus, por que eu faço parte daquilo que eu faço parte, por que eu declaro que eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus fala que eu sou, eu posso ter tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso ter. Por que eu confesso que eu sempre caminho em vitória e declaro prosperidade e sempre vigiando a minha confissão a fim de que ela seja positiva e em fé para obter os resultados que eu espero, na qual a palavra de Deus me garante? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Por que você adora a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Jesus? Quem você é? Por que você adora a Deus? Quem é esse Jesus Deus na qual você prega? Quem é esse Jesus homem que veio e conquistou todas as coisas e recuperou a autoridade e nos entregou de volta? Quem é Jesus? É muito importante que nós venhamos a definir de forma clara e efetiva aquilo que cremos, a fim de que nós venhamos a sermos melhores evangelistas. Sabe de uma coisa? Antes de você começar a evangelizar uma outra pessoa, é muito importante que você se evangelize primeiro. Antes de você começar a trazer moral ou lição de moral à vida de outras pessoas, é muito importante que você primeiro analise qual é a moral que você tem mediante a informação que você tem pregado. Qual é a integridade da informação? Porque a integridade da informação não vai só em direção ao seu caráter, mas vai também em direção ao conhecimento verdadeiro que você tem. Muitas pessoas falam, e é uma verdade, mas eles não possuem a integridade da informação e a base e o fundamento para verdadeiramente aquela informação, para que aquela informação possa ir com o impacto que ela foi criada. Por exemplo, Satanás, ele disse para Jesus: jogue isso daqui, porque está escrito onde? Participem comigo, está escrito onde? Na palavra de Deus, que ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, para o quê? Para te guardar e não permitir que os seus pés vacilem. É verdade o que o diabo disse? Sim ou não? É verdade, presta atenção, é verdade o que o diabo disse? É verdade o que ele estava falando? Não, é verdade o que ele disse. Ele simplesmente citou a escritura, mas ele não tinha o espírito da verdade e a integridade que é necessária para poder falar aquela verdade
em verdade. Não pense que o diabo só fala mentira. Ele é um mentiroso por aquilo que ele se tornou. Mas ele não fala somente mentiras. Ele fala uma frase verdadeira com a motivação mentirosa. Por exemplo, ele chega para a mulher e fala: come dessa árvore. E a mulher fala: não, eu não posso. Não, Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore daqui. Deus não disse isso. Deus disse que não poderia comer de uma árvore. É por isso que é muito importante que você tenha conhecimento e consciência da informação que você está querendo passar e o domínio dela, para que a pessoa que está te escutando não simplesmente pensa que você está querendo evangelizar, mas que você sabe o que você está falando. Quem é Jesus para você? Quem é Deus? Quem é o Jesus homem? Quem é o Jesus divino? Deus. Vocês estão entendendo onde eu quero levar vocês? Eu quero que você abra a Bíblia comigo em João capítulo 1, versículo 1 a 5. Eu quero mostrar algo poderoso aí para vocês. Por favor, preste bastante atenção naquilo que eu vou estar ministrando para vocês. A minha intenção nessa mensagem de hoje simplesmente é trazer um conhecimento para que vocês possam ter ferramenta de não só entender com profundidade e fundamento para pregar para outros, mas também entender para você quem é Jesus para você, o que Ele fez por você. Aleluia, a sua capacidade e a sua habilidade através do nome dEle. Vocês já estão aí? Se você já está em João 1, versículo 1 a 5, diga glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, e eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Essa é a versão que eu estou lendo, Nova Versão Internacional. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Em uma outra versão fala, e no princípio era o verbo. Amém. E aí na parte B desse versículo diz assim: e ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Esse princípio na qual João cita não é o princípio da sua existência, mas sim o princípio de tudo aquilo que existe na face dessa terra. É um princípio que você não conhece qual é o princípio. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E observando isso de forma rápida, porque eu não quero me prender muito aqui. Quando você observa um nome Deus, e você prega para outras pessoas, e você fala, eu creio em Deus, e a pessoa te pergunta, por que você crê em Deus? E você fala, eu creio em Deus porque Deus existe. De uma certa forma, meus amados, é muito vazio a nossa explicação, na qual nós utilizamos esse existir, ou a existência de Deus, para comprovar que verdadeiramente Ele existe. Está um pouco técnico isso, mas eu quero que vocês fiquem comigo. Eu não posso chegar onde eu quero chegar sem antes colocar essa base. É por isso que quando Moisés se apresenta aquela sarça ardente, Deus fala para ele, tira suas sandálias, se identifica com a terra. E ele pergunta, depois de Deus ter uma longa conversação com Moisés, colocando ele, outorgando para ele poder para ir até o Egito e liberar o povo que estava preso. Ele pergunta, eu vou em nome de quem? Quem é o Senhor? Então Deus fala para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ok, que mais? Porque lá no Egito eu conheço mais ou menos como é que funciona a parada por lá. Lá no Egito tem um camarada lá que se chama Faraó, que ele pensa que é Deus. Ele pensa que é Deus. Agora eu chego, vou romper com todo o sistema do Egito, porque todo o povo de Deus estava sendo utilizado para poder levantar as grandes cidades do Egito, os grandes palácios e tudo aquilo que existia, eram os trabalhadores da época, e agora eu vou chegar naquela fábrica e vou falar, todos os seus trabalhadores agora vão sair comigo. Loucura, sim ou não? Eu pelo menos preciso ter uma base
Porque é assim que o homem caminha. O homem quer ver uma prova, quer ter uma prova. Ele quer ter algo concreto para poder executar aquilo que ele está executando. E hoje eu vou te dar algo concreto de quem Jesus é na sua vida, para que você possa executar tudo aquilo que Deus te chamou a executar. E quando ele fala para Deus, eu vou em nome de quem? Deus fala para ele, fala assim, ó, fala que você vai no nome do grande eu sou. Ele não fala para o faraó, quando ele te argumentar, perguntando quem te enviou, fala para o faraó que você está indo no nome do Deus eterno, porque eternidade limita quem Deus é. Na língua portuguesa, quando nós definimos a palavra eterno, nós definimos, por exemplo, anjos. Os anjos são eternos, sim ou não? Mas quem criou os anjos? Quem criou Deus? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A palavra eterno em eternidade é muito vazia para comportar e definir quem Deus é. É por isso que ele não disse, fala que eu sou o Deus eterno. Deus também não disse, fala que você está indo no nome do Deus infinito. Porque nós sabemos que o espaço é infinito, mas Deus o criou e sabe o início e o fim. Por que eu falo da eternidade também? Porque quem é o pai da eternidade? Para ser o pai da eternidade, significa que ele criou a eternidade. Ele... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você não pode falar para a pessoa, eu creio num Deus porque ele é eterno. Eu creio num Deus porque ele existe. A palavra existência, quando você define ela na língua portuguesa, é dessa seguinte forma: existe porque um dia foi criado e passou a existir. Porque nada que não foi criado, não. Quem criou Deus? É por isso que não existe definição linguística no mundo que possa definir a grandeza do Deus que te chamou, a grandeza do Deus na qual você serve, e a grandeza do amor de um Deus que pode enviar o próprio Filho dele, que amou de tal maneira, da qual também nós não definimos, um amor existente na qual nós não definimos, para poder morrer por você, para poder morrer por mim. Então quando nós pregamos o Evangelho, nós simplesmente temos que ter a consciência de quem Deus é na nossa vida, para que as pessoas possam crer. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse negócio aqui está calmo, hein? Me ajuda com a minha aí, gente. Solta um glória a Deus às vezes para o pastor ficar empolgado, porque senão o pastor acaba travando. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? No princípio era o verbo. E o verbo, o Criador, o que estava desde o princípio, na qual nós não conseguimos definir. Deus existe? Sim. Podemos defini-lo pela palavra existe? Estava com Deus. E tudo que foi feito por quem? Por quem que foi feito? Por Ele, por Ele. Agora olha só que interessante, olha só, presta atenção. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Tudo está firmado em Jesus, no verbo de Deus. Agora isso aqui que acaba às vezes me deixando numa posição que a gente tem que tentar interpretar isso direito. Olha só o próximo versículo que diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Mas não existiam os homens ainda naquele princípio. Primeiro está falando que o verbo estava com, o verbo era, está falando de um princípio na qual não existia ainda o tempo dos homens. E agora fala que desde o princípio ele era a luz dos homens. Não é isso que está dizendo aqui? Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas. No princípio não havia trevas. E as trevas não a derrotaram. Isso me leva a pensar, meus amados, que a ideia de criar o homem é muito mais intensiva dentro de um princípio do que você possa imaginar. A ideia de te criar, ou criar Adão e Eva, e todo o planejamento e o plano para o homem, a vida, já existia na cabeça de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, e nós chegamos à conclusão que Ele é o Cordeiro de Deus, que foi imolado
antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, soa loucura para mim. Porque como é que pode Deus, antes mesmo de criar um homem, já ter o conhecimento do que iria acontecer com o homem, a caída do homem, antes mesmo de criar o homem, ele já decidiu imolar o filho dele? Que amor é esse? Como é que eu posso entender esse negócio que Jesus foi o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação? Por que Deus simplesmente desistiu de criar o homem? Aquilo que ainda não existe, e eu sei que se passar a existir eu vou ter que imolar meu filho, então eu simplesmente não crio. Por que ele não fez isso? Porque eu falo para vocês como é que Deus atua. Eu falo para vocês o caráter de Deus, quem Ele é, quem Ele é. Olha para vocês verem Jeremias 29:11, o que diz. Jeremias 29:11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, não fala diz o homem, que muda muitas das vezes mediante o seu comportamento. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? E diz assim: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Portanto, um monte de gente que prega aí que Deus causa dano, um monte de gente que prega aí que Deus vai vir e vai matar, se você não fizer isso Deus vai te castigar, que Deus vai pesar a mão sobre você. Mentira do diabo. Essas pessoas estão sendo utilizadas pelo inimigo, sem saber, para poder envenenar as veias dos cristãos que estão buscando a Deus com pureza de coração. My God, my God. Existe uma tremenda responsabilidade em nossas vidas que pregamos o Evangelho. E é necessário que nós venhamos a tomar essa responsabilidade, sem legalismo, sem religiosidade, e permitir que as pessoas cheguem até Jesus por causa do amor infinito dele, por causa da graça dele, e não porque eles estão com medo de ir para o inferno, e não porque eles estão com medo de simplesmente Deus castigar eles, porque eles não seguiram o regulamento da igreja. Estão comigo? A palavra de Deus diz: planos de fazê-los prosperar. Quantos aqui querem prosperar? Levanta a mão. Se a pessoa que não levantou a mão perto de você, dá uma cotovelada e fala: pelo amor de Deus, meu irmão, levanta a mão. Planos de te prosperar e não causar dano. Portanto, não coloque o nome de Jesus em qualquer tipo de atmosfera que você pense que foi dano porque Jesus causou aquilo, ou porque Deus causou aquilo, porque Deus está tratando com aquela nação, pelo amor de Deus, porque Deus está tratando com aquela família. A forma na qual Deus trata já foi tudo crucificado juntamente com Jesus. A forma na qual Deus trata é com amor e misericórdia e graça, ao contrário da sua perspectiva na qual você pensa que Deus trata. Porque nós somos assim, a maneira que Deus trata a minha pessoa é um pouco diferente da maneira que eu quero que Deus trate os outros. Sim ou não? Quando Deus pensa, presta atenção agora, quando Deus pensa, é uma realidade. Presta atenção, quando Deus pensa, já é uma realidade. Então, quando Ele pensou na criação do homem, já era uma. E depois que Ele pensou, porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Ele é verdadeiro, e nele não há nenhum tipo de pensamento ruim, e não há nenhum tipo de arrependimento, porque tudo que Ele faz é reto, é íntegro e é justo. Quando Ele pensa sobre o homem e a criação do homem, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, quando Ele pensa, o homem já existia dentro dele. Não teve como Ele sair disso, quando Ele soube sobre a caída do homem, porque Ele já pensou e já existe, Ele já imolou o filho dele, porque Ele amou de tal maneira, antes mesmo que você existisse. A palavra de Deus fala assim, que eu te conheci antes mesmo da fundação do seu mundo. Enquanto os seus ossos eram formados no ventre da tua mãe, eu te visitei, eu te conheci, e eu coloquei uma chamada na sua vida.
É por isso que ele é o Cordeiro de Deus, imolado antes mesmo da fundação do mundo, porque ele pensou em você antes da fundação do mundo, e ele não podia voltar atrás. E ele te amou. Quando ele pensou, ele já amou. Vocês estão entendendo quem esse Jesus é? Quem esse Deus é? Ele se vem agora. Em Gênesis capítulo 3, nós observamos que quando a primeira profecia e promessa da vinda de Jesus, quando o homem cai, quando Eva é enganada por Satanás, que entrou através de uma serpente e começa a conversar com ela, ela cede a essa tentação, ela come do fruto na qual, o problema não era fruto, meu querido, o problema era a obediência, e na qual eu sempre falo, que o primeiro pecado que existiu na face dessa terra, foi o pecado da idolatria, não foi o pecado da desobediência. A desobediência é o resultado de um pecado. Você foi desobediente em quê? Aí está o pecado. Não existe o pecado da desobediência. Se houve o pecado da desobediência, significa que a desobediência é o resultado de uma rebeldia, e isso pode ser considerado pecado. Você está entendendo? Quando Eva é enganada por Satanás, havia ainda uma esperança. A esperança da humanidade estava na mão de um homem chamado Adão. E quando esse homem se aproxima, e ele cede à tentação, ele simplesmente estava dizendo para Deus: eu prefiro dar um tiro na minha cabeça, do que obedecer ao Senhor e perder aquela mulher que eu penso que eu não posso viver sem ela mais. Ele preferiu a mulher, ele preferiu as palavras da boca da mulher, do que a obediência a Deus. Tudo aquilo ou aquele que você coloca acima da palavra de Deus ou de Deus, se torna idolatria. Quando ele prefere a mulher, e a voz que sai da boca da mulher, ao invés da voz da boca de Deus, ele se torna um idólatra, e nesse ponto ele decide se suicidar. Só que ele não sabia que essa morte era espiritual, e consequentemente o levaria à morte física. Deus simplesmente passou uma informação para ele: o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas ele não sabia qual era a intensidade, e o nível, e o processo dessa morte. Ele decidiu a mulher. Foi a mesma tentação que Jesus teve no Getsemane, quando ele fala: passa de mim esse cálice. Por um segundo, houve aquela tentação, mas ele volta para a vontade do Pai, e fala: eu não vou pensar em mim mais alto do que meu Pai, seja feita a tua vontade. E os anjos vieram e o adoraram. Meus amados, eu estou aqui para dizer para vocês algo, que quando Adão e Eva pecaram, Jesus vem, Deus vem imediatamente com a provisão, conforme a sua necessidade. Ele vem com a provisão de um Salvador. E a palavra de Deus fala algo interessante em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, ainda na Nova Versão Internacional, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Está falando para quem? Para Satanás, para a serpente. Olha que interessante: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Analise comigo, meu amado, que ele não disse entre a sua descendência e a semente da mulher. Ele não disse isso. Ele disse, até mesmo no original, quando eu verifiquei, a tua descendência. Eu coloquei inimizade entre a sua descendência, falando da descendência de quem? Satanás. Qual é a descendência de Satanás? Quem são os descendentes de Satanás? Todos aqueles que produzem maldade, intriga, concupiscências, maldições, todas as obras satânicas, tudo aquilo que vem através da maldade de Satanás. Esses são os descendentes, não somente coligado a seres humanos, filhos da desobediência, mas também a consequências nesse mundo. Esses são considerados a descendência, ou seja, o produzir de Satanás. Eu vou colocar inimizade entre a sua descendência e o descendente dela. Está falando da mulher. Descendente de quem?
dela. E aí nós identificamos que a partir desse instante, quando a palavra de Deus é lançada, o inimigo se levanta imediatamente contra aquela semente. Quando a palavra de Deus é plantada no teu coração, imediatamente o inimigo vem para poder tentar roubar essa semente, destruir e neutralizar. E foi isso que ele fez. Satanás não tinha uma base e uma compreensão de quem seria essa semente. Às vezes nós damos muita glória a Satanás pensando que ele sabe de muitas coisas. E ele não sabe do futuro. Ele não tem esse poder. Ele pode imaginar, assim como nós imaginamos. Tem muita gente que dá muita glória para Satanás. Ele não conhece o seu futuro, mas ele pode imaginar. Ele conhece bem o campo espiritual. E ele sabe quando Deus começa a cercar de favor. Está prestes a entregar algo a você. Quando há a profecia, a promessa do conserto, de que viria um que iria trazer o relacionamento de Deus e o homem, a restauração, ele se levanta. E ele pensava que era Abel. E ele levanta Caim para poder matar Abel. Mas não era Abel. E ele começa a se levantar. E aí ele se levanta em Gênesis capítulo 6. Quando ele começa a trazer uma confusão entre anjos se deitando com... My God, por que eu estou falando isso aqui? Anjos caídos de Satanás, não guardando o seu principado e se deitando com as mulheres. Ou seja, entravam no corpo de homens, mudava a genética e o DNA, e agora o espermatozoide estava perturbado, estava completamente confundido, através daquela influência satânica. Então eles deitavam com as mulheres, e a vida está no espermatozoide. Então nascia monstros gigantes, na qual a palavra de Deus fala em 1 de Pedro, e fala também no livro de Judas. Quando a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 6, quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomou elas para si, não é filho de Deus. A tradução está errada, a interpretação está errada, a Bíblia não está errada, mas quem a interpretou e a traduziu dentro desse contexto, estava querendo esconder alguma coisa. E para quem não sabe, e para quem sabe, é um bom estudioso da palavra de Deus, 1 Pedro e 2 Pedro e o livro de Judas foram adicionados anos depois na Bíblia, para poder explicar o que tinha acontecido em Gênesis capítulo 6, porque até então ninguém pôde explicar. E quando você estuda a palavra de Deus, você identifica que o primogênito de Deus se chama, então ninguém no Velho Testamento poderia ser chamado de filho de Deus, porque o filho de Deus é Jesus, e ele é o primogênito, o primeiro. Então está falando de anjos. E quando nasceu essas criaturas, a palavra de Deus fala que eles aterrorizavam a terra inteira. E Deus olhou e viu que havia tanta maldade no mundo. E ele disse: eu irei contra e destruirei todo ser que respira sobre a face da terra. E ele chama Noé. E a palavra de Deus fala que Noé achou graça aos olhos de Deus. Não é porque ele era perfeito e não cometia falhas, ele simplesmente foi escolhido por Deus. Ele achou graça aos olhos de Deus. E ele disse assim: Noé, farei contigo uma aliança, faça uma arca de madeira, eu vou colocar você e tua família, e vou começar tudo de novo. Por quê? Porque essas criaturas estavam matando a raça humana para impedir que essa semente em Gênesis capítulo 3 viesse a se manifestar e trazer salvação para toda a humanidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O diabo sempre teve em contra do Salvador, da provisão. Ele sempre está contra a sua provisão, mesmo que seja financeira. É por isso que ele quer fazer que o povo de Deus venha caminhar em escassez. Ele está em contra a sua salvação, seja qual departamento que você necessita experimentar a salvação. Ele está em contra a sua prosperidade, o plano de Deus para a sua vida, que já existe na cabeça de Deus. Se já existe, eu bem sei os planos
que eu tenho acerca de ti, significa, meu amado, que esses planos simplesmente necessitam se manifestar, porque eles já existem. E quando você entende que já existe, você começa a caminhar em fé, simplesmente para receber. Está tudo feito já. Essa igreja já existia antes de você chegar aqui. Essa escola já existia para todos os estudantes angolanos, antes de vocês chegarem aqui. O país Estados Unidos da América já existia antes de você chegar aqui. Tudo já existe. O maior desafio de Deus é te levar para aquilo que já existe para você. A palavra de Deus nos fala que se levanta a semente de Deus, que veio trazer salvação à humanidade. Deus preserva Noé e toda a família dele para preservar a semente. Salvação para a humanidade. Um dia, um anjo aparece para Maria e fala: graciosa és, agraciada és. Imagina o tanto de mulher que tinha naquela época. E Deus escolheu Maria. E esse anjo fala assim para ela: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E quando ela fala: seja feita em mim a tua vontade, o espermatozoide de Deus foi liberado. Entra dentro de Maria de uma forma sobrenatural. Você é um produto do sobrenatural. Você não é um produto do natural. Então trate de caminhar no sobrenatural. O sobrenatural para você deveria ser natural. Quando entra a semente de Deus. Meus amados, Adão não era a semente de Deus, ele veio do barro. E a palavra de Deus fala que Jesus era o segundo Adão, mas depois fala que ele foi o último Adão. Ou seja, eu não sou mais descendência de Adão. Eu não sou linhagem de Adão. Eu sou linhagem daquele que veio através da semente de Deus. Eu sou filho de Deus, linhagem de Deus. Quando o espermatozoide entra no óvulo de Maria, você tem que entender algo, meu amado. A vida se encontra no espermatozoide. Todo o núcleo genético é levado através do espermatozoide. Não é através do óvulo. O núcleo genético que produz a capacitação da vida, ou seja, a vida por si mesmo, é levada através do espermatozoide. O óvulo é a terra. O óvulo é a terra que possui todos os elementos químicos e todos os nutrientes que prepara aquela semente e trabalha com ela enquanto ela está embaixo, para que ela cumpra com o destino dela. Assim é uma semente. A vida não está na terra, a vida está na... Mas sem a terra não tem a possibilidade de que a vida cumpra com... É aí onde entra a divindade de Jesus, através do espermatozoide. O espermatozoide é aquele que leva o sangue. E a palavra de Deus fala que a vida se encontra no... É por isso que o sangue de Jesus é poderoso. Porque não é o sangue de um homem, mas foi o sangue de um Deus homem derramado. Quem leva o sangue é o espermatozoide. E o espermatozoide era de Deus. A pessoa de Jesus, quem ele era Deus. Portanto, o óvulo é o corpo. E através desse óvulo ele toma a nossa forma. E o verbo se encarna. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. É por isso que hoje ele pode entender todo o processo humano. Coisa que Adão talvez não poderia entender. Porque ele não nasceu de um ventre.
Ele não passou pelo processo da gestação, pois Jesus passou tudo aquilo que o homem precisava passar para poder vencer e recuperar a autoridade e entregar de volta para você o poder da divindade, o poder da humanidade. Jesus veio e venceu Satanás como homem, não como Deus. Mas tudo o que ele fez através daquilo que o Pai falava para ele fazer, em obediência. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, mas como homem ele era também Deus, sem pecado, sem concupiscência. Foi tentado em todas as coisas, mas não significa que ele se sentiu tentado. Há uma diferença em ser tentado e se sentir tentado. Quando nós falamos sobre o sangue de Jesus, quando nós falamos da vida de Jesus, quando nós falamos da divindade de Jesus, o poder em glória, agora nós temos uma integridade maior para falar sobre isso. Então, quando as pessoas, como é que pode ele ser Deus e ser homem? Você não precisa simplesmente trazer para o assunto religioso, leva para a ciência e fala sobre o espermatozoide. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Meus amados, é muito importante que nós venhamos a entender que nós levamos essa semente dentro de nós. Eu disse que nós levamos essa semente dentro de nós. Quando Jesus veio, ele veio para romper com toda a maldição da lei. Ele veio para romper com toda a maldição hereditária. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Deus. Eu quero ler a Bíblia. Porque senão o povo pensa, o pastor está cheio de opinião. Eu quero ler a Bíblia. Ezequiel capítulo 18. Versículo 1 e 2. Quero mostrar algo para vocês. E depois nós vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Nós vamos parar com essa ideia de maldição hereditária que está sendo pregada por aí. Pelo amor de Deus, gente. Isso é um absurdo e uma mentira de Satanás. Não existe maldição hereditária. É por isso que muita gente está fazendo campanha e nunca funciona as campanhas. Porque o que o povo precisa entender é que o povo precisa conhecer para poder caminhar em vitória. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído por falta de campanha. É isso. O meu povo é destruído por falta de conferências. O meu povo é destruído porque eles não jejuam. O meu povo é destruído porque eles não oram. Não, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Porque não tem conhecimento. Está na hora da gente ter conhecimento para vencer o maligno. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Olha o que diz em Ezequiel. E no Velho Testamento, essa ideia está correta. Nós estamos falando aqui da divindade e humanidade. Estamos falando do poder da semente. O poder da semente que quebra a maldição. Agora no Antigo Testamento, essa ideia está correta. Olha o que diz aqui em Ezequiel 18, 1 e 2. Nova versão internacional. Esta palavra do Senhor veio a mim. Palavra de quem? Do Senhor, vem a mim, não é o pastor Léo. É do Senhor, vem a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Ou seja, eu vou comer uva verde e é o seu dente que fica verde. Isso é o Antigo Testamento. Agora nós estamos num Novo Testamento. Uma melhor aliança feita no sangue de Jesus. E nós estamos ensinando para o povo que eu vou comer uva verde e os meus filhos vão ficar tudo com dente verde. Está certo isso? É uma ideia realista e verdade no Velho Testamento? É. Se você fez algo e cometeu um pecado, o que vai acontecer? Esse vai morrer. Era o Antigo Testamento, sim ou não? Mas o fato é que todos nós pecamos. E destituídos estávamos da glória de Deus, sim ou não? Agora, se eu peco, quem tem que morrer? Segundo essa palavra em Ezequiel 18, quem tem que morrer? Eu tenho que morrer, porque se eu pequei, e se eu comi uva verde, então é meu dente que está verde, a evidência está logo aí, então vem logo o quê? A execução, sim ou não? Mas olha só o que Jesus fez. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Olha só.
Olha só. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Ou seja, eu comi uva verde, e pela primeira vez, foi ao contrário que diz em Ezequiel. Quem ficou verde foi Jesus, porque Ele escolheu ficar verde. Ele escolheu tomar o meu lugar. Ele escolheu tomar seu lugar. E diz assim, olha só, em nosso lugar, né? Você fez maldição, o quê? Em nosso lugar. Gálatas 3, 13, 14. E diz assim, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem é que merecia o madeiro? Participem comigo. Nós merecíamos o madeiro. Nós pecamos. Nós estávamos destituídos. Mas você se lembra da promessa da semente? Você se lembra disso? Então Jesus vem, e quando Jesus vem, diz assim, ó, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Ou seja, quando Jesus entra em cena, Ele decide pegar tudo aquilo que você merecia, te dar misericórdia. O que é misericórdia? E o que é graça? Ele te deu misericórdia e te deu graça. Essas duas palavras são definidas de formas diferentes. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. Ou seja, você comeu uva verde, você pecou, o que está falando Ezequiel? Esse tem que pagar, sim ou não? Esse tem que morrer. Então ele opera com misericórdia e fala, não, eu não vou dar para você o que você merece. Ou, deixa eu mudar, eu não vou permitir que você receba algo que você merece, ou seja, condenação, morte. E agora que eu te dei misericórdia, você vai achar graça. O que é graça? Graça é você receber o que você não merece. Misericórdia é você não receber o que você merece. Agora, graça é você receber o que você. Então significa que quando Jesus Cristo, de acordo com Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, de acordo com aquilo que nós lemos através de Gálatas, Efésios, 1ª e 2ª de Tessalonicenses, aquilo que Jesus é, aquilo que Ele fez, de acordo com essa palavra, de acordo com essa escritura, eu posso falar que quando Jesus veio, nasceu de uma mulher, viveu como homem, Deus, recuperou a autoridade e deu a autoridade. Agora em meu nome vocês expulsarão demônios, vocês sararão enfermos. Quando Ele faz essa transição, essa transferência de poder, Ele cancela de uma vez por todas, na cruz do Calvário, qualquer tipo de maldição que possa existir sobre a humanidade, desde que você venha e reconheça aquilo que Ele já fez. Quando você reconhece que Jesus já fez, já está feito, a única coisa que você precisa fazer é receber esse amor, receber essa graça e entrar no trono da graça do Senhor, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 16. Entremos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça para sermos ajudados em tempos oportunos. Ou seja, qual é o momento oportuno para você ser ajudado? Quando você falha. Mas quando você falha, você não se afasta de Deus. Quando você peca, você não se afasta de Deus, você se aproxima do trono da graça, porque você tem direito conquistado por Jesus. Você se aproxima daquele que é o único capaz de lançar o seu pecado afora, tirar de dentro de você e falar assim para você: eu não te vejo como outros homens te veem. Eu não te meço da forma que outros te medem. Eu simplesmente quero que você chegue nesse trono sem um sentimento, ponto número 1, de inferioridade. Ponto número 2, de condenação. E ponto número 3, de culpa. Isso é o poder da divindade, da humanidade. Aquilo que Jesus fez. Ele veio, meus amados, para poder simplesmente deixar você saber que Ele já tomou tudo sobre Ele.
Você não precisa, enquanto os músicos se preparam, você não precisa de pagar preço. Não precisa de jejuar 30 dias. Eu não sou contra jejum. Você quer jejuar, jejue, mas jejue com a motivação correta. Sabendo o que você está fazendo. Não para torcer o braço de Deus. Muita gente jejua para poder torcer o braço de Deus, para Deus dar algo para eles, aquilo que eles estão esperando. E se não for da vontade de Deus, campeão? Tem muita gente jejuando por aí, mas não conhece a Bíblia. Então não pode pedir a Deus conforme a palavra. Porque a única forma de Deus escutar é quando você pede conformidade com a... Será que foi muita informação hoje? Eu vou falar uma coisa para você. Eu estava animado e ansioso para chegar aqui. Porque eu não estava aguentando mais segurar essa informação dentro de mim. O povo de Deus precisa entender que Jesus já fez tudo. O seu dentinho estava verde. Ele veio, limpou e colocou nele. Mas quando ele foi para o inferno, presta atenção nisso. Quando Jesus foi ao inferno, muitas pessoas pensam que ele foi simplesmente para pegar a chave do inferno e da morte. E depois foi embora. Não! Ele foi durante 3 dias, ele sofreu. Porque esse era o preço do pecado. Ele levou sobre si todas as nossas dores. E todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O preço do pecado era a morte. Jesus levou o pecado sobre ele. Ele vai ao inferno. E ali ele começa o processo. Mas quando o inferno viu que ele não era um pecador, e que ele mesmo não tinha pecado, não tinha nada contra ele, que ele simplesmente estava representando, então o inferno não tinha direito de segurá-lo. O inferno só pode segurar as pessoas. O inferno só tem um poder de segurar pessoas pecadoras e que não têm a identidade de Jesus, que não têm o DNA do sangue de Jesus. Quando eles identificaram que Jesus foi, levou o pecado, e o que foi queimado ali agora foi os pecados, Jesus falou assim, ó, está feito. Está feito. O Pai o ressuscitou. E juntamente com Jesus ressuscitado, todos nós ressuscitamos para uma nova vida. Todos nós ressuscitamos com direitos, com privilégios e com benefícios. A partir do momento que você para de ficar lutando contra o pecado, você começa a andar na justificação. Para de ficar batendo em cachorro morto. Ai, eu não vou pecar. Ai, eu não vou pecar. Para com isso. Abrace a graça de Deus. Abrace aquilo que Jesus fez. A partir do momento que você experimentar esse relacionamento com intensidade, você não vai nem lembrar que pecado existe. Você vai simplesmente fazer de tudo para agradar o seu Deus. Não por obrigação. Não porque uma denominação disse para você. Não porque um pastor veio. Não, você precisa. Não. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Você coloca de pé justamente comigo. Aleluia. Nós servimos a um bom Deus. Se porventura tem alguém aqui no meu meio, preste atenção nesse convite. Preste atenção. Se porventura há alguém aqui no nosso meio que nunca ouviu sobre a graça de Deus e o amor de Deus como ouviu hoje, talvez você esteja pensando, meu Deus, como é que eu posso merecer essa graça? Como é que eu posso merecer esse amor? Talvez você quer ensinar essa palavra para outros e você quer pedir para Deus abrir sua mente, abrir seu coração para que Ele possa depositar essa revelação. Senhor, me usa dessa forma. Se você é essa pessoa, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero depositar, eu quero transferir essa mensagem ao seu coração para que você possa levar para outros. Enquanto o grupo de louvor canta, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente para que eu possa orar por você. Em nome de Jesus. Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa.